Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Smith Nunes e hoje a gente vai conversar sobre zoopoética e a perspectiva animal na literatura. Mas antes eu gostaria de agradecer o convite ao professor Rogério, que tanto pela essa maravilhosa webconf que ele tem feito, mas também pelo todo o projeto de extensão de direitos animais do IPA. Já tive o prazer de participar de várias palestras nos sábados, normalmente uma semana sim, uma semana não, quando ocorre presencialmente e sempre de muito bom proveito os temas que ele coloca para a gente discutir e os palestrantes que ele leva também. Também gostaria de agradecer ao público que está assistindo e convidar também a se inscrever no canal do Direitos Animais do IPA, assistir as outras palestras da WebConf. O material está muito interessante, muito legal mesmo, vale a pena conferir. Vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Felipe Smith Nunes, eu sou formado em Direito pela PUC-RS, mas eu também escrevo literatura. E eu participei de um curso, né, formei num curso chamado Curso Livre de Formação de Escritores pela Metamorfose Cursos. Eu participei de alguns grupos de criação literária também e publiquei meu primeiro livro individual chamado Histórias Não Contadas nos Almoços de Domingo. Posteriormente, eu participei de algumas antologias também, alguns textos meus foram publicados em coletâneas e participei de algumas feiras do livro pelo estado aqui do Rio Grande do Sul, de Capão da Canoa, Caxias do Sul e em Porto Alegre. No ano passado, na Feira do Livro de Porto Alegre, eu mediei uma mesa, um evento chamado Do que Escrevemos Quando Escrevemos sobre Animais, junto com as escritoras Ana Mello e Sinara Foz e o escritor Luiz Maurício Azevedo e a advogada Bianca Pazini. Foi um evento muito importante, ele foi produzido pelo Literatura RS. A palestra de hoje, pensei em dividir ela em 3 pontos. A gente vai falar sobre como é escrever sobre a perspectiva animal num processo criativo, né? A minha parcela como escritor, como é que eu vejo isso, como é que eu penso essa criação literária a partir desses pontos. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre outros exemplos, né, com alguns escritores, como eles trouxeram isso nos textos deles, tentando vincular alguns conceitos que a gente hoje discute em direito animal também. E depois eu vou trazer algumas outras dicas de leitura para que vocês possam se interessarem também e ir atrás de algumas outras dicas. Como escritor que está disposto a escrever sobre o tema e desenvolver esse tema, eu tive que fazer diversas reflexões antes de realmente colocar essas ideias no papel. Talvez a mais interessante até agora que tenha acontecido foi quando eu escrevi o conto Mãe. Ele é um conto que foi publicado no meu primeiro livro, chamado Histórias Não Contadas nos Almoços de Domingo, esse livro aqui, publicado pela editora Metamorfose, em que é narrada a história de uma vaca. Depois de algumas tentativas, eu percebi que essa história ficava melhor narrada em primeira pessoa, ela tinha mais força narrada em primeira pessoa, ou seja, a própria vaca narrando a sua rotina e a sua relação com seus filhotes. Depois de escrito esse texto, eu submeti ele à leitura crítica de outros escritores, e eu recebi diversas reações diferentes sobre ele. Algumas pessoas realmente fizeram uma reflexão profunda sobre isso, e outras pessoas tiveram dificuldade até mesmo em perceber quem estava narrando aquela história, não conseguiam perceber que era um animal não humano que estava narrando a sua rotina. Em razão disso, eu optei por inserir características da vaca no texto, por exemplo, um chifre ao final do conto. Isso porque, ainda que as pessoas que tenham mais informações sobre isso ou que convivam nesse meio conseguissem perceber que a rotina de quem estava sendo narrada, eu optei por deixar essa mensagem mais explícita e mais clara, para que o texto fosse melhor compreendido. Também existe outro conto chamado Com Muito Amor e Carinho, em que eu pretendo discutir essas questões que antecedem uma refeição feita por um casal, aquelas etapas que vêm antes do prato posto na mesa. Foi um texto também de bastante repercussão, tive alguns feedbacks bem positivos sobre ele. Além desses 2 contos, existem outros contos nesse livro, mas que tratam sobre a temática de animais domésticos, a relação dos seres humanos com os animais dentro das suas casas. São eles Portas, Olhares, Tapete Sujo e Único Amigo. São contos também que eu tive bastante feedback, mas que já tratam da relação dos seres humanos com animais domésticos. No processo de publicação desse livro, a editora lançou um edital
em que ela pretendia publicar uma coletânea de diversos escritores chamada Mini Contos de Amor e Morte. Em conversa com o editor, ele me passou que muitos textos estavam vindo parecidos entre eles, porque esse tema amor e morte já tem muita coisa publicada e produzida. Então, considerando esse olhar diferente que eu tenho sobre a literatura, o direito animal e os animais, eu resolvi submeter alguns mini-contos também. Esses mini-contos foram selecionados e estão publicados nesse livro chamado Mini Contos de Amor e Morte, da editora Metamorfose. E dos 3 mini-contos em que eu publiquei, 2 deles tratam sobre animais, um sobre um bezerro e outro sobre um cachorro. Também ano passado foram lançados diversos e-books sobre datas comemorativas, em que os escritores podiam submeter seus textos e alguns deles seriam selecionados. Eu submeti um texto que foi publicado no e-book de Natal. O nome do texto é Manjedoura. Eu pretendia discutir e refletir sobre a história bíblica do nascimento de Jesus, em que ele nasce, é colocado numa manjedoura, cercado de animais, e como as festividades e comemorações são feitas hoje. Esse e-book ele é gratuito, ele está disponível na internet para quem quiser ler. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como outros escritores trouxeram os animais nos seus textos e como a gente pode relacionar um pouco com os temas que têm sido trazidos, inclusive na WebConf de Direitos Animais do IPA. O primeiro texto que eu resolvi trazer é um texto do Edgar Allan Poe. Esse aqui, ele está incluso nessa coletânea que eu tenho, Edgar Allan Poe, da Dark Side. O conto se chama O Gato Preto. É um conto do Poe, então ele tem todas as questões sobrenaturais que o Poe gostava muito de escrever, mas ele demonstra com muita propriedade como que quando uma pessoa passa a ser agressivo com os animais com quem convive, ela também passa a ser agressiva com os seres humanos com quem ela convive. Então é um conto bastante interessante para isso ser discutido. Isso é um tema que é bastante trazido também em diversas discussões sobre direitos animais e é uma leitura importante para exemplificar uma situação que acontece diariamente na nossa sociedade. Depois desse texto, eu resolvi também discutir e trazer para vocês um pouco de um escritor chamado Isaac Bashevis Singer. Esse texto ele pode ser encontrado nesse livro, 47 Contos de Isaac Bashevis Singer, da editora Companhia das Letras. O Isaac Bashevis Singer ele era vegetariano e ele foi Nobel de Literatura em 1978. Ele tem nesse livro um conto chamado O Abatedor. Esse conto ele narra a história de um judeu que gostaria de ser o rabino, mas ele acaba sendo designado para ser o abatedor daquela cidade. E a partir do momento em que é ele mesmo que faz os abates, ele traz diversas reflexões que ele nunca tinha pensado antes. E eu trouxe um trecho aqui que eu vou ler para vocês para exemplificar isso que eu estou falando. O escritor ele escreve assim: como se pode rezar pela vida no ano que vem ou por um registro favorável no céu quando se está roubando a outros o alento da vida? Yoram Meir achava que nem o próprio Messias podia redimir o mundo enquanto se praticasse injustiça contra os animais. O certo era que tudo pudesse renascer dos mortos, cada bezerro, peixe, mosquito, borboleta. Até no verme que rasteja na terra fulgura uma centelha divina. Quando se abate uma criatura, abate-se Deus. Esse conto também ele traz uma questão muito interessante porque ele chega a discutir, inclusive, a capa, o couro utilizado na capa dos livros sagrados. É um conto bastante interessante, escrito por um Nobel de Literatura, que vale a pena também a gente dar uma olhada. Depois disso, pensei em trazer para vocês um conto do João Guimarães Rosa, no livro Primeiras Histórias. Essa edição aqui é do José Olímpio. O conto se chama As Margens da Alegria. Esse conto ele é interessante para discutir a individualidade de cada animal. É um conto em que um menino ele vai visitar a casa dos tios e ele acaba se deparando com um peru e ele acha aquele peru muito interessante. O peru fascina o menino. E ele vai passear e quando ele volta, aquele peru não está mais lá, o peru foi morto. E esse menino ele fica bastante triste, ele até sente vergonha, não sabe se ele poderia falar sobre esse sentimento. E o mais interessante desse conto vem depois, quando um outro peru é substituído e colocado no lugar daquele. E quando é feito isso, o menino ele olha para esse novo peru e diz, não, ele não é o mesmo peru que antes. Então, a individualidade como um peru sendo diferente do outro. Cada peru é um indivíduo em si.
Um dos textos que mais me surpreendeu quando eu li e percebi que eu podia linkar com alguns conceitos de direitos animais é um texto do Hemingway. O livro se chama O Velho e o Mar. Esse aqui é a edição da Bertrand Brasil. O Hemingway, ele caçava e pescava, inclusive a foto desse livro dele é ele numa pesca. Mas nesse livro, ele traz diversas reflexões. A história de um velho que vai para alto mar pescar e acaba fisgando um peixe bem grande. E nessa luta por a vida desse peixe, esse pescador faz diversas reflexões, inclusive chegando a questionar se não seria pecado fazer aquilo que ele estava fazendo. Ele começa a ter uma relação mais íntima com o peixe, ele trata o peixe como irmão e, inclusive, tem passagens em que ele gostaria de alimentar aquele animal. Existe outra cena também que o pescador ele narra que é a cena mais trágica que ele viu e mais infeliz que ele viu enquanto ele se tornou pescador foi um casal de peixe-espada em que eles acabam pescando a fêmea e o macho fica por muito tempo em volta do barco em posição de alerta e de ataque. É uma cena que ele descreve como uma cena muito triste. Também é interessante pensar porque existe um momento em que o barco em que esse pescador está ele é atacado por tubarões. E o pescador não tem o mesmo remorso que ele tem ao fisgar o peixe quando ele está lutando contra esses tubarões. Porque nas palavras desse pescador, contra os tubarões ele age em legítima defesa, o que é diferente de quando ele sai a pescar outros peixes. É bem interessante, acho que tem bastante questões que a gente poderia discutir sem ciência animal em peixes nesse livro. Depois desse livro, eu pensei em trazer um pouco o Platério e Eu. É um livro bem interessante, tem bastante reflexões nele. Ele foi escrito por Juan Ramón Jiménez, é outro Nobel de Literatura, ele ganhou o Nobel de Literatura em 1956. Eu trouxe alguns pontos nesse livro que eu acho interessante trazer. O primeiro, ele se relaciona um pouco com o texto do Guimarães Rosa, daquele do menino com o peru, porque nesse livro é a história de um poeta que anda pelos lugares com um burro. O Platero é o burro e eu é o poeta. Esse poeta ele narra essas andanças dele com esse burro. E esse burro ele tem uma namorada. E quando ele encontra ou chega perto dessa namorada, o burro ele age totalmente diferente. Então, se no conto do Guimarães Rosa a gente percebe o menino reconhecendo a individualidade do peru, nesse aqui a gente percebe o burro reconhecendo a individualidade de outro animal. É outro aspecto interessante sobre a individualidade animal. Também existe uma crítica bem interessante em um capítulo desse livro em que ele discute a forma como que os seres humanos eles definem e tratam os animais, quando ele discute o dicionário e como o dicionário traz o asno. É bem interessante essa reflexão dele. Existe um outro capítulo bem interessante sobre um cão que as pessoas acham que ele é sarnento e um guarda pega e acaba matando aquele cão. E esse ponto é bem interessante, a forma como ele narra, porque ele traz essa questão do ser humano, como ele fica com remorso depois de fazer esse tipo de coisa e busca alguma desculpa dentro dele para fazer o que ele fez, porque internamente ele sabe que cometeu ou que fez algo errado. O Juan Ramón ele descreve assim: o guarda, talvez arrependido, dava amplas razões sem saber a quem, indignando-se sem conseguir, querendo aplacar seu remorso. Um véu parecia enlutar o sol, um véu grande como outro pequenino que nublou o olho sadio do cão assassinado. É bem interessante essa questão desse remorso desse guarda depois de cometer esse assassinato desse cão. Também existe um outro capítulo bem interessante em que alguns meninos eles montam uma armadilha para pássaros e o poeta e o burro eles vão lá e conseguem avisar os pássaros dessa armadilha. E o burro, ele depois que os pássaros conseguem fugir, ele agradece o poeta de um jeito bastante interessante, bastante bonito. Então é bem importante para demonstrar essa empatia que muitas vezes os animais conseguem demonstrar melhor do que nós seres humanos. Por final, existe uma descrição bem bonita desse poeta sobre a alma pura desse animal, desse burro com que ele conviveu por tanto tempo. Mudando um pouco o gênero, eu estava lendo um tempo atrás um livro de crônicas, que é esse livro aqui, chamado Boa Companhia Crônicas, da Companhia das Letras, e eu encontrei algumas crônicas que tratavam sobre direitos animais.
Eu selecionei 3 delas para conversar um pouquinho. A primeira se chama O Rei dos Animais, que é do Luiz Martins. Ele traz em tom de humor essa questão do ser humano se achar o rei dos animais, mas nesse texto os animais eles narram como eles veem os seres humanos. É um texto bastante interessante, num tom humorístico, é bom de ler. Também existe outra crônica chamada O Silêncio das Inocentes. Essa crônica ela foi publicada em 2003 pelo Geraldo Meinrich e ela traz uma questão de que havia uma notícia de que as galinhas estavam sendo forçadas agora a comer carvão vegetal. E ele começa a discutir todas essas questões de como as galinhas não tem ninguém que defendem o ponto de vista delas. É bem interessante a argumentação que ele traz. Ele, inclusive, traz uma questão de, uh, de que os animais silvestres, às vezes, têm algumas vozes famosas que vão em defesa deles, mas as galinhas não têm. E no final do texto, da crônica, ele traz assim... Se vivessem no tempo em que os bichos falavam, as galinhas iriam concordar. Assim não dá. Mas os jornais não as ouviriam, porque são iletradas. Por isso, deveriam estampar todos os dias nas páginas de economia. Cresce o consumo de carne inocente. As galinhas precisam de um porta-voz qualificado que as defenda nesse insensato mundo. É bem interessante essa reflexão que ele traz nessa crônica sobre a situação das galinhas. E existe uma crônica do Machado de Assis, chamada Ideias de Burro. É uma crônica publicada em 1894. E nessa crônica, o Machado ele conta que ele estava passando na rua e encontrou um burro deitado. E esse burro tinha ali um capim, alguma água próximo a ele. Mas o Machado ele diz que o burro ele já estava se resignando, ele já estava no final da sua vida. E o Machado ele traz que pelo olhar daquele burro, pelo semblante dele, enfim, pareceu ao Machado que o burro fazia um exame de consciência. Eu achei isso muito curioso porque a gente sabe que a Declaração de Cambridge, publicada em 2012, ela traz como os animais tendo um estado de consciência. Os animais não humanos têm estado de consciência. E aqui em 1894, o Machado de Assis, numa crônica, diz que, ao que pareceu a ele, o burro fazia um exame de consciência. Ele diz que ele tinha a expressão dos meditativos, era um trabalho interior e profundo. Ele diz, não decifrei palavras escritas, mas ideias íntimas de criatura que não podia exprimi-las verbalmente. E depois ele passa a enumerar o que pareceu para ele que aquele burro estava pensando nos instantes finais de sua vida. Bem interessante trazer isso, porque a gente sabe que muitas vezes a arte está à frente do seu tempo. Nesse caso do Machado, eu não sei se o Machado de Assis ele tinha alguma reflexão quanto aos seus hábitos, mas ele em 1894 trouxe uma expressão muito próxima do que foi depois declarado na Declaração de Cambridge sobre consciência animal. Também um outro livro que eu pensei em trazer para a gente conversar, para trazer um paralelo com a família multiespécie, é um livro do Graciliano Ramos, Vidas Secas, esse aqui da editora Record. Esse livro ele foi escrito inicialmente como um conto, ele é o conto Baleia, ele está inserido bem no centro do livro. Depois o escritor ele acabou desenvolvendo a história. Baleia é a cachorra dessa família, e essa cachorra ela sempre é considerada como parte desse núcleo familiar. Claro que a gente pode discutir algumas questões com o destino que a baleia tem depois no decorrer da história, mas se a gente for ver, ela brinca com as crianças, ela tem um lugar na casa, ela está sempre inserida no pensamento dos outros personagens, inclusive às vezes com algum remorso quando eles não tratam ela como ela deveria ser tratada. É um bom exemplo sobre como a família multiespécie poderia ser retratada ou foi retratada na literatura. De novo, com essa reflexão que a gente poderia fazer a partir do momento do destino que essa personagem acaba tendo na história. E por fim, tem um livro que eu acabei não estando com ele aqui, essa quarentena me impossibilitou um pouco de trazer, que é um livro da Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus escreveu Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, em que ela tinha os diários dela, em que ela escrevia as reflexões que ela tinha sobre a vida. Se eu não me engano, ela escreveu esse livro na década de 50. E um dos dias, no dia 23 de junho, ela traz uma reflexão porque ela vai até um açougue. E ela pensa
na desventura da vaca. Ela diz assim: pensei na desventura da vaca, a escrava do homem, que passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal, mas o homem não dá, porque custa caro. Depois de morta é dividida, tabelada e selecionada, e morre quando o homem quer. Em vida dá dinheiro ao homem, e morta enriquece o homem. Enfim, o mundo é como o branco quer. Uma reflexão da Carolina Maria de Jesus, bem interessante, e eu acho que com esses exemplos que a gente trouxe dá para demonstrar que esse tema é um tema que ele passa por toda a literatura. A gente pode discutir ele em Carolina Maria de Jesus, uma escritora brasileira, a gente pode discutir ele em Edgar Allan Poe, que é um escritor que criou o gênero conto. A gente pode discutir ele em nobéis de literatura, como Juan Jiménez, como o Isaac Bashevis Singer. Finalizando essa parte, eu vou agora passar por algumas outras dicas de leitura, um pouco mais, daí trazendo mais a história em si, mas algumas outras dicas bem interessantes que a gente pode ler que tratam sobre esse tema. Como a gente viu, esse tema está em todos os gêneros literários, em contos, crônicas, narrativas longas, poesia. Eu resolvi trazer mais um desses exemplos, que são as fábulas, né? Esse aqui é um livro de fábulas do Tolstói, da Companhia das Letrinhas, e eu trouxe o Tolstói porque o Tolstói escreveu um texto chamado O Primeiro Passo, que ele defende que a abstenção do consumo de carne é um primeiro passo para uma vida mais moral e ética. Então, por isso eu trouxe a figura do Tolstói, porque eu achava que a gente não podia deixar de falar um pouco sobre ele ao discutir a perspectiva animal na literatura. Também existe um conto inserido nessa coletânea de contos aqui do Tchekov, A Dama do Cachorrinho e Outros Contos, da editora 34, em que o conto se chama Angústia. Nesse conto, o Tchekov ele traz a história de um cocheiro que ele não consegue ninguém para desabafar sobre a perda de um familiar que ele tem. E nenhum ser humano está disposto a parar para ouvir o sofrimento daquele homem. Ele acaba desabafando com o cavalo que acompanha ele todos os dias. É bem interessante esse olhar dessa solidão daquele homem e como o cavalo aplaca aquela solidão que ele está sentindo. Existe outro livro também da Olga Tokarczuk, sobre os ossos dos mortos. Essa aqui é da editora Todavia, essa edição. A Olga ela é Nobel de Literatura, foi Nobel de Literatura em 2018. Ela é bem engajada nessa questão de direitos animais também. E ela escreveu essa história sobre uma professora de inglês, que também ela ama astrologia, e ela está com as cachorras dela desaparecidas e começa a acontecer naquele vilarejo algumas mortes de caçadores. E sempre perto dessas cenas, dessas mortes, existem alguns indícios de que existiam animais ali perto. Então começa toda uma reflexão de que talvez os animais estivessem se vingando daquilo que aqueles homens faziam com eles, e a história vai se desenrolando a partir disso, com diversas reflexões, inclusive às vezes trazendo até a questão de alguma hipocrisia da religião tradicional e como elas tratam os animais. Também eu trouxe esse livro aqui, O Pequeno Espólio do Mal, do Luiz Maurício Azevedo. Eu tive o prazer de conversar com o Luiz Maurício no evento que a gente mediou na Feira do Livro ano passado. Esse livro aqui foi finalista do Prêmio Açorianos, aqui de Porto Alegre, e o Luiz Maurício ele traz nessa história, o narrador da história é um cão, e nessa história a raça humana não é a espécie dominante mais no mundo, então os cães agora são. Eu achei muito interessante essa abordagem do Luiz Maurício e todas as reflexões que ele faz a partir disso, mas principalmente a reflexão sobre qual seria a herança que os seres humanos deixariam para o mundo agora que eles não são mais a espécie dominante no planeta. Já se encaminhando para o final, eu sei que esse tema ele tem muitos outros textos que a gente poderia discutir. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, o meu e-mail e o meu site. Venham falar comigo, vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso. Mas é interessante perceber que normalmente a arte ela realmente está um pouco à frente do seu tempo, às vezes um pouco, às vezes muito à frente do seu tempo. Por falar nisso, eu gosto de trazer um texto da Marguerite Yourcenar, que ela diz que haveria menos crianças mártires se tivesse havido menos animais torturados, menos vagões lacrados levando para a morte vítimas de uma ditadura qualquer, se não tivéssemos nos acostumado com os furgões em que os animais agonizam sem alimentação e sem água a caminho dos matadouros. Menos caça humana teria sido abatida a tiros se o gosto e o hábito de matar não fosse o apanágio dos caçadores.
Essa mesma ideia pode também ser traduzida numa frase do George T. Angel, que ele diz: às vezes me perguntam por que você gasta tanto do seu tempo e dinheiro falando de bondade com os animais quando há tanta crueldade com o homem? E eu respondo: estou trabalhando nas raízes. É bem importante a gente trabalhar nas raízes, a gente começar a se inteirar melhor e a gente começar a ler mais sobre esse assunto, tanto literatura de ficção quanto de não ficção. Também eu vou terminar com um trecho de um conto do Miyakoto. O Miyakoto é um escritor moçambicano, ele escreveu esse livro chamado O Fio das Miçangas, na Companhia das Letras. O conto se chama A Infinita Fiadeira. É o conto sobre uma aranha, e essa aranha ela faz arte, ela pega a teia e ela faz arte com a teia dela. E os pais dela acham que ela deveria encontrar um namorado, e que quando ela encontrasse esse namorado ela ia deixar isso pra lá. Mas ela encontra esse namorado e ela se enamora por esse namorado, ela não mata o namorado depois da noite de núpcias. E os pais, eles resolvem, a família inteira resolve consultar o deus dos bichos. E a família desiludida consultou o deus dos bichos para reclamar da fabricação daquele espécime. Uma aranha assim, com mania de gente, na sua alta teia, o deus dos bichos quis saber o que poderia fazer. Pediram que ela transitasse para a humana, e assim sucedeu. Num golpe divino, a aranha foi convertida em pessoa. Quando ela, já transfigurada, se apresentou no mundo dos humanos, logo lhe exigiram a imediata identificação. Quem era? O que fazia? Faço arte. Arte? E os humanos se entreolharam intrigados. Desconheciam o que fosse arte, em que consistia, até que um mais velho se lembrou que houvera um tempo, em tempos em que já se perdera a memória, de que alguns se ocupavam de tais improdutivos afazeres. Felizmente, isso tinha acabado, e os poucos que teimavam em criar esses pouco rentáveis produtos, chamados de obra de arte, tinham sido geneticamente transmutados em bichos. Não se lembrava bem em que bichos, aranhas, ao que parece. Então, deixando essa reflexão em como a literatura pode ajudar os animais e como a literatura pode gerar reflexões sobre esse tema, eu encerro minha participação, agradeço a todos por terem assistido até aqui, já deixei aqui os meus contatos, muito obrigado por tudo e até a próxima.